18 horas e 44 minutos, estamos de volta com o Folha no Ar, segunda edição, hoje conversando com o Dr. Leandro, candidato à Prefeitura de Quissamã pelo Avante. Eu volto então, lembrando ao Dr. Leandro, a pergunta do Arnaldo sobre as redes sociais, a importância, e eu deixo então novamente com vocês aqui, Arnaldo, se você quiser fazer uma recapitulação rápida da sua pergunta. Não, rapidinho então, já para dar tempo para ele falar, é com relação à questão das redes sociais, que ele disse que não utiliza tanto para a campanha, se ele não sai em desvantagem em relação aos outros, neste ano, sobretudo, que devido à pandemia a campanha tem sido mais nas redes sociais. O Arnaldo, o que acontece? Com relação às redes sociais, eu acredito que eu não saio de desvantagem, pois como eu falei anteriormente, a questão de rede social, eu acho que ela é, pelo menos eu vejo dessa forma, é algo muito íntimo, muito particular. E eu não tenho que mudar a minha forma nas redes sociais agora por eu estar sendo candidato. E eu não vou mudar. O que acontece? Por que eu acho que eu não saio? Porque assim como eles utilizam a rede social para fazer campanha de forma maciça e incisiva, eles também caem em contradição. Tanto é que no início da pandemia, quando a pandemia começou, inúmeros candidatos, não só a majoritária, como também o legislativo, eles postaram vários vídeos, uma série de recomendações repetidas e tudo mais. E agora que começou a campanha, todo mundo esqueceu a pandemia, todo mundo está indo para a rua, ou seja, é a contradição da máxima que eu falei anteriormente. As pessoas se vestem de uma forma agora por estarem candidatos e, de certa forma, caem em contradição. Basta um olhar clínico para perceber. Por isso que eu não me vejo de desvantagem. Até mesmo algumas pessoas me chamam nos cantos, em alguns lugares que eu vou e falam, poxa, cara, tá chato, toda hora a gente recebe mensagem de fulano, de ciclano. E é isso que eu não quero, é ser mais um chato da vida com relação a isso. Continuarei sendo o que eu sou, independente de ganhar a eleição ou não. E as pessoas que me conhecem mais proximamente sabem muito bem disso. Leandro, entrando um pouco mais também no campo de propostas, você citou, né, a questão da pandemia. Queria que você avaliasse como que você, na verdade, avalia a atuação do município de Quissamã, especificamente durante a pandemia, e quais são suas propostas para a saúde, o que você faria diferente e quais são suas propostas para a área da saúde, que é sempre um ponto... um ponto, de fato, é um ponto crucial, né, Aldir? O que acontece? Com relação ao enfrentamento da pandemia, eu acredito que as pessoas que estão à frente da referida pasta, com o início do pleito eleitoral, perderam um pouco do senso de discernimento do vírus, do risco que estamos expostos, entendeu? Porque no começo foi aquela teoria do caos. E quando começou o pleito eleitoral, começaram mitigando, tanto é que os próprios relatórios diários de Covid, do nada eles sumiram. Odiernamente que eles voltaram a ser divulgados, mas tem mais de 20, 30 dias que não vinham sendo divulgados. E o que acontece? Com relação à saúde, embora muita gente critique e tudo mais, eu já visitei, já morei em lugares fora de Quissamã. E a gente tem que ter a plausibilidade, o discernimento de falar quando as coisas estão ruins e quando as coisas estão boas. A saúde de Quissamã precisa melhorar? Precisa. Mas tem lugares em que ela é muito menos praticada, muito menos imunizada que aqui. Então, no meu ponto de vista, uma das poucas coisas e pontos cruciais que necessitariam ser melhorados é a questão da humanização do atendimento e também a humanização e a socialização dos profissionais que trabalham nessa pasta. Fora isso, como eu falei, por eu já ter morado em outros lugares, já ter vivido em outros lugares, às vezes também a gente reclama de barriga cheia. Não estou dizendo que é mil maravilhas, mas também não é o quinto dos infernos. A gente tem que ter o discernimento de que o que está bom, o que está ruim. E eu sou muito convicto quanto a essas coisas. Não é porque eu sou candidato que eu tenho que falar algo que eu não estou vendo. Doutor Leandro, quando a gente fala em Quissamã, a gente já falou que a questão dos royalties, né, que realmente é um assunto muito importante e esse julgamento pode ser crucial no dia 3 de dezembro. Há também um movimento para tentar um novo adiamento, né? Há aí um movimento unindo os deputados estaduais e federais para tentar um novo adiamento no STF, mas por enquanto está marcado para o dia 3. Mas tem um outro assunto também na área econômica muito pertinente aqui em Quissamã, que é a questão do complexo Farol Barra do Furado, que era uma ideia de um porto muito grande e que acabou se perdendo no meio do caminho.
qual o destino desse complexo farol Barra do Furado, na sua opinião, caso você seja prefeito? Arnaldo, o que acontece? Utilizando-se justamente para fins eleitorais, governantes que aqui estiveram, ou que aqui estão, utilizaram esse complexo logístico de Barra do Furado como porto. Mas, na verdade, o projeto de Barra do Furado trata-se de um estaleiro. Porto é para atracamento, embarque, desembarque, carga e descarga de mercadorias. Estaleiro era para construção ou reparo de navios, ou seja, um ponto de parada. Então, acredito que, por ser de menor complexidade que o porto, ele não foi concluído ainda justamente por essa irresponsabilidade, essa má gestão dos recursos públicos, porque não pensaram a longo prazo. Porque com os recursos que já vieram para o município, essa obra já era para ter sido concluída há muito tempo. Só para ter uma noção, voltando ao gancho que você falou, da perda da arrecadação, que é assunto recorrente, desde 2011, 2012, que a gente vem questionando, vem sofrendo nessa tecla. Mas desde 2011, 2012, ninguém modificou a maneira de atuar, a maneira de gerir os recursos públicos advindo dos royalties. Só para ter uma noção, cara, nos últimos 5 anos, que são os últimos dados da ANP, a gente arrecadou 520 milhões para um município de 23 mil habitantes. Nos últimos 10 anos, o Cajado de Quissamã esdrúxulo. Para ter uma noção, em 2010, a gente empregou 870, demitiu 475, quase 400 demissões. Aí tu parte para 2015, empregos gerados com carteira assinada de maneira formal, 363, demissões, 436, 73, índice negativo. Então, ninguém tem responsabilidade, ninguém está preocupado com geração de emprego e renda, com qualificação, com empreendedorismo, com liberdade econômica da população. Estão preocupados com a gestão de recursos públicos em prol de si mesmo e de seus grupos. Doutor Leandro, ainda falando sobre a questão dos royalties, né? Até informação aqui do InfoRoyalties da Universidade Cândido Mendes, Quissamã teve, como toda a região, um pico negativo, né, de queda de arrecadação em 2016. Né? Já chegou a receber em 2008 147 milhões em um ano, em 2016 recebeu 40,1 milhões. E desde então vem numa ascendente. Nesse ano a estimativa até o final do ano, né, até dezembro, que receba 104 milhões e que atinja novamente um segundo pico de 122 milhões em 2021, caso não aconteça a partir dos royalties. E depois, até 2024, uma pequena queda, mas dentro de uma estabilidade. Como você pretende gerir especificamente o dinheiro dos royalties? É com investimento? É com fundo, com tudo isso, mas como gerir o dinheiro dos royalties? Você está falando que as últimas gestões geriram mal, como gerir esse dinheiro? No caso, eu pretendo administrar tais recursos, como eu falei, em prol de toda a coletividade, não em prol de determinado grupo. Tais recursos, se de fato advierem, eles serão geridos para saneamento básico, que é o principal para uma sociedade, com condições dignas de moradia, capacitação profissional, qualificação, empreendedorismo, fomentando o micro e pequeno empresário, geração de emprego e renda através de isenção tributária para atração de empresas, para gerar empregos aqui, e esses recursos serem justamente destinados para esse fim, para geração de emprego e renda e capacitação e qualificação profissional, além de infraestrutura e saneamento básico, além de questões de ordem social e cultural, porque a gente também hoje padece muito também com a criminalidade, mas não é com polícia, não é com arma que se combate a criminalidade, é com a atuação na área social, na área de saneamento básico, na área cultural. A gente não tem que colocar a polícia para trocar tiro com bandido, porque policial também tem família, entendeu? A nossa cidade é muito pequena para ela estar do jeito que ela está hoje, do jeito que ela já vem há alguns anos, em torno de 8 a 10 anos que Quissamã teve esse boom de criminalidade. E como eu falei hoje, esses recursos de royalties, ele tem que ser destinados para o fim princípio do mesmo, que é contrapartida para os impactos ambientais e socioeconômicos da exploração da atividade de petróleo em nossa região. É combate à pobreza, aí repito, com geração de emprego e renda, através da capacitação, qualificação,
a gente pode criar parcerias público-privadas, atraindo e criando, implementando cooperativas para a extração da aroeira, que é um fruto nativo da nossa cidade, que hoje é coletado de forma irregular, de forma ilegal, e sai por um valor muito abaixo do valor de mercado. Eu vou implementar a coleta seletiva de resíduos sólidos, vou criar uma empresa pública municipal de coleta de lixos e resíduos, para acabar com essa questão de contratos perniciosos, de coleta de lixo, que a gente tem o lixo mais caro do Brasil. Entendeu? O meu objetivo é esse, é a gente com pequenas ações de boa vontade que gerarão muito impacto positivo e não impactos negativos. Porque na época das vacas gordas, muito se fez sim, mas não para a coletividade, mas sim para determinados grupos. Leandro, você citou um assunto que não é especificamente de propriedade do município, mas que todos os municípios vêm sempre colaborando, que é a questão da segurança pública. Segurança é dever do Estado. Mas aqui em Campos, discute-se muito, por exemplo, a questão do armamento, da Guarda Civil ser armada. Eu vou até deixar bem claro que eu não sei se há uma diferenciação quanto ao quantitativo populacional para que a guarda seja armada ou não. Mas eu queria saber a sua opinião, caso que Quissamã possa, você acha que deve ser armada a guarda municipal e o porquê? Então, essa pergunta é bem relevante e tem a ver com o que você falou, que eu falei agora há pouco, acerca de segurança pública. Segurança pública é dever do Estado. Estado enquanto União, Estado enquanto Estado, Estado enquanto município. Eu, desde que seja para fins de resguardo do patrimônio do município, tipo, um guarda municipal que tira plantão em determinado órgão público, aí sim. Agora, guarda municipal armado nas ruas da cidade, eu não vejo necessidade. A questão de política pública de combate à criminalidade, uma questão de ordem pública e a segurança, ela tem que ser feita em engajamento com a educação, debate com a sociedade, atrativos culturais. A gente tem que dar ao jovem condições dele ter opções além do crime organizado. A gente tem que dar para o jovem condições dele ter uma alimentação digna, uma moradia digna. E não a única opção para o jovem ser aquela: eu tenho que ir por tráfico, ou eu tenho que entrar no mundo do crime, porque eu não tenho condições de entrar no mercado de trabalho. Eu não tenho condições de morar numa casa digna. Eu não tenho condições de viver igual o fulano a 3 quadras da minha casa. Esse é o grande problema. Em Quissamã, embora seja muito pequeno, há uma divisão muito grande. Há uma polarização de riqueza. Há uma parte da população que, embora seja invisível, quase ninguém queira perceber, a população de Quissamã, que até hoje passa fome, não é de hoje nem é de ontem, é de há muito tempo. Há uma certa parte da população de Quissamã que não tem condições mínimas de moradia, e não é de hoje, não é de ontem, é de mais de 10 anos. Entendeu? E é isso que eu vou buscar implementar com o repasse dos recursos dos ROIs. Doutor Leandro, recentemente, no final do mês passado, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele revogou algumas medidas lá do CONAMA, né, que protegiam áreas de proteção, protegiam áreas como as restingas, né, para ocupação e exploração dessas áreas, né. Quissamã é a porta de entrada de uma das restingas mais preservadas do Brasil, se não a mais preservada do Brasil, que é de Urubatiba, e depois até o STF revogou essa medida, mas de qualquer forma chama atenção para essa questão ambiental. Como que você pretende trabalhar essa questão ambiental em Quissamã, no município que é a porta de entrada para o Parque Nacional de Urubatiba? O que acontece, Aldir? Justamente, embora eu não tenha contemplado de forma ampla e específica no plano de governo, eu tenho sim em mente, e com as pessoas que colaboram comigo, que estão comigo, e se a gente ganhar a eleição, comporão o secretariado de governo, a gente pretende desmembrar da Secretaria de Agricultura a parte do meio ambiente, porque é inconcebível a parte do meio ambiente ser atrelada e subordinada à parte da agricultura, entendeu? E, como eu falei agora há pouco, além da implantação de coleta seletiva, com relação ao PARNA, que é o Parque Nacional da Restinga de Urubatiba, que abrange não só Quissamã, como Carapebus e Macaé também, eu pretendo valorizar a responsabilidade pela conservação do patrimônio ambiental através do envolvimento de atores sociais na tomada de decisões nas unidades de conservação municipais, por meio de conselhos gestores, permitindo assim um planejamento harmônico e eficaz de ações.
Nós vamos criar um programa municipal de recuperação de nascentes, não só como ponto de partida estratégico para a recuperação dos recursos hídricos, mas também com o objetivo de preservar a biodiversidade, o fluxo gênico da fauna e flora, protegendo o solo, gerando trabalho, ampliando a beleza cênica da paisagem, assegurando o bem-estar da população. E vamos buscar também, junto ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, aporte financeiro do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano e da Associação Pró-Gestão de Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, justamente para a gente manter preservado esse patrimônio que a gente tem, além da revitalização da unidade de tratamento de resíduos que a gente tinha em Quissamã, a antiga usina de reciclagem, objetivando, além da segregação do material reciclável, a geração de emprego e renda com incentivo à atuação de cooperativas correlatas, incrementando assim a arrecadação do ICMS ecológico. Deu para pontuar bem ou alguma dúvida? Não, está tranquilo. Tranquilo. E com relação à educação, Leandro, a gente sempre fala que são assuntos pertinentes, segurança, saúde, e educação e transporte, que a gente vai abordar agora também. Qual a sua avaliação do modelo de educação que é desenvolvido em Quissamã hoje e qual a sua proposta para um eventual governo? Agora eu tenho que falar com conhecimento de causa, né? Eu sou filho de uma professora, embora já eu tenha nascido ela não fosse professora ainda, eu vejo o profissional da educação como mais responsável na cadeia produtiva, numa engrenagem de uma sociedade bem evoluída. Porque sem o professor não existe o médico, não existe o advogado, não existe o comunicador social, vocês são, não sei se a profissão correta é essa, não existe profissão nenhuma sem a valorização correta do professor. E na minha gestão, o objetivo primordial e crucial vai ser esse: valorizar de fato e capacitar, agregando valor e conhecimento aos profissionais e buscar também a implementação de ensino integral em nosso município, principalmente nas escolas não localizadas no centro da cidade, como exemplo em Barra do Furado, ensino integral com disciplinas optativas voltadas para a piscicultura, para a criação de camarão, porque é uma vocação regional daquela localidade. Com relação a Santa Catarina, Machadinha, Morro Alto, Pindobras e Beira de Lagoa, culturas ou matérias ou disciplinas opcionais voltadas para a agricultura, como também pode ser agregada à Beira de Lagoa, disciplinas voltadas para a piscicultura ou para a criação de camarão. Acredito que somente com o conhecimento, você valorizando o profissional da educação, você tem condições de libertar um povo, porque o conhecimento ninguém tira de você. São duas coisas que ninguém tira de você: é o conhecimento e sua liberdade econômica. É isso que eu busco no meu plano de governo e na minha gestão, caso eu consiga obter êxito. Arnaldo falou, já levantou a bola para a questão do transporte. Quissamã não é uma cidade pequena, né, um núcleo urbano, mas é uma cidade com uma extensão territorial grande e tem várias localidades, né, no interior, também dentro da cidade mesmo. Qual o seu planejamento para o transporte público e também dentro de toda a questão, né, do transporte intermunicipal também, que afeta diretamente a vida do cidadão de Quissamã? O que acontece? Eu coloquei até no meu plano de governo destinação correta da frota municipal. O que acontece? Quando eu coloquei destinação correta da frota municipal, ficou um pouco vago, porque eu tinha que elaborar esse plano o mais rápido possível, porque eu estava sem apoio técnico. E o que acontece? A gente tem uma frota municipal, como você mesmo frisou, é um município pequeno, a gente tem 23 mil habitantes, mas de acordo com a frota municipal que a gente tem, a nossa frota ela é muito grande. Destinação correta seria destinar a frota municipal para auxiliar, criando os chamados VACs, veículos de apoio comunitário, justamente nessas localidades mais longínquas, com pouca população, porque aí não compensaria implementar sistema de transporte público pago ou gratuito, mas sim pela frota municipal, e em contrapartida, acabar de vez com a concessão de transporte público para fins particulares, onde pessoas utilizam esse transporte público para se locomoverem para outras cidades da região e até a capital do nosso estado, sem fins de atendimento médico, mas sim para fins corriqueiros. Isso é notório na nossa cidade. Então, o meu objetivo é esse. Além de uma outra coisa, a gente em Quissamã e outros municípios também da região tem o hábito de fazer procedimentos licitatórios para abastecimento da frota. E é inaceitável, é inconcebível que o valor do combustível que o município paga, sempre pagou, ser próximo do valor do combustível na bomba de combustível num posto de gasolina da cidade.
Por que os governantes nunca fizeram uma licitação para uma distribuidora colocar uma bomba de combustível no pátio da garagem da prefeitura, que o combustível vai sair muito mais barato, capacitar um profissional para realizar esse abastecimento e fazer a conferência e fiscalização por meio de câmeras? Leandro, a gente está falando sobre assuntos relacionados a plano de governo, e no seu plano de governo tem a proposta de uma moeda social, uma moeda interna. Como seria esse programa? E aproveito também para falar sobre programas de transferência de renda dentro do município. Como que você vislumbra as políticas públicas de assistência social para Quissamã? Vamos primeiro pela segunda pergunta, com relação à transferência de renda. O objetivo é justamente esse, com a arrecadação dos royalties, obter junto ao banco de dados dos centros de referência à assistência social aquelas pessoas que mais precisam e fornecer cursos de capacitação de empreendedorismo através de instituições particulares de ensino, grandes empresas, sobre novas tecnologias, estimulando essas pessoas que elas saiam dessa dependência econômica, dessa transferência de renda. Os programas de transferência de renda eles serão mantidos, mas o nosso objetivo é tornar que essas pessoas deixem cada vez mais de serem dependentes dessa transferência de renda municipal. Com relação à questão da municipal, que bom que você me fez essa pergunta. Embora eu não tenha colocado a nomenclatura dessa moeda local, o nome da mesma, definido por nós, do Avante, é o Jurubatiba, em homenagem ao Parque Nacional da Restinga Jurubatiba. Como funcionaria? A princípio, ela seria regida em caráter experimental apenas para os servidores públicos do município, mas que fique bem claro, somente para aqueles que queiram aderir. Essa moeda local, ela seria no valor de 10% a 30% da remuneração que esse servidor ofere ao final do mês, ele vai optar. O servidor que quiser, ninguém vai ser obrigado. Eu quero ter 10% do meu salário em moeda local. Eu quero o montante máximo que é 30%. Ele aderindo a esse programa, ele vai ter de 10% a 30% da sua remuneração convertida em moeda local e em parceria com o comércio local para estimular os empresários locais e girar moeda no município. Os comerciantes que aderirem vão ser isentos de tributação, desde que isentem também em contrapartida esses consumidores / servidores públicos que consumirem em seu estabelecimento. Ou seja, ele será tributação e repassará para o servidor também referida isenção. Ou seja, ambos os lados ganharão com essa moeda local. Se der certo, aí esse projeto experimental dando certo, a gente também expandiria para a população, para os artesãos, para os micro e pequenos empresários e uma série de pessoas da sociedade. Bom, ainda temos 3 minutos, é só para alertar a todos, ainda temos 3 minutos. Então, fechando aqui da minha parte, também no seu plano de governo, tem a previsão da criação de 2 empresas públicas, né? A recriação da empresa pública de coleta de lixo, né? E também a de habitação. No momento que se fala em corte de gastos públicos, isso não causaria mais gastos para o município, ou como que você pretende implementar essas 2 empresas públicas? Então, pois bem, a empresa de coleta municipal de limpeza seria nos mesmos parâmetros de Macolumbe, no Rio de Janeiro, na nossa capital, no nosso município, que seria a capital do estado. Essa empresa ela seria criada, mas ela não necessariamente ela seria totalmente gerida com recursos do município, porque em contrapartida, quando há uma autarquia e ela presta um serviço, há de haver uma cobrança em contrapartida. Não vai ser uma cobrança dos habitantes, mas os beneficiários dessa empresa, eles em contrapartida terão que pagar por esse serviço. Nada que seja inacessível a qualquer pessoa da cidade. Com relação à criação de uma empresa municipal de habitação, o que acontece? Seria justamente com relação à arrecadação dos royalties para infraestrutura, saneamento básico e moradia, e seria uma empresa de habitação voltada para a parceria público-privada para a construção de casas autossustentáveis, casas populares com projeto inicial e estrutural, com tijolos orgânicos, captação de energia solar, captação de água da chuva e sistema de biodigestão para a geração de gás metano. Ou seja, só nisso aí, o município também deixaria de gastar em assistencialismo social,
com pagamento de água, de luz, de energia elétrica, de gás, um expressivo valor que no final das contas a conta fecha zerada. Nós temos, são 19h08 agora, confere, Marco Antônio? 19h09 agora. 1 minuto ainda. Então vamos lá, vamos pingar fogo rapidinho. Eu vou falar o nome de todos os candidatos que estão na disputa. Eu gostaria que você resumisse a sua opinião sobre eles em 2, 3 palavras, coisa rápida. Vamos pela atual prefeita Fátima Pacheco. Não me representa. O ex-prefeito Armando Carneiro. Não me representa. Manuel da Ótica. Não me representa. Jamin. Não me representa. Mas a disputa... E como que você vê, então, essa disputa aí? Você tem alguns segundos também, a gente deixa aberto para você colocar deixar suas colocações finais e se apresentar ao eleitorado. Arnaldo, o que acontece? Eu dispenso apresentações ao povo de Quissamã, sou nascido e criado nessa terra. Não estou desmerecendo de ninguém ao dizer que não me representam os demais candidatos. É porque eu estou falando de coração aberto, entendeu? E por mais que seja um sonho difícil, ele não é impossível, e enquanto há esperança, há vontade, há determinação, há engajamento, e é com esse espírito e com esse anseio que a gente vem para a corrida eleitoral. Menos Maquiavel e mais Aristóteles. Menos campanha, menos grupinho e mais para o povo, pela arte do bem comum. Sou nascido e criado nessa terra e lutarei até o fim. Que eu tenha 10 votos, que eu tenha 30 ou que eu tenha 10 mil. Continuarei sendo o Leandro de sempre. Bom, Leandro, desejo a você sucesso, bom trabalho nessa sua campanha. Quero agradecer também ao Arnaldo, mais uma vez, e ao Aldir Salles pela participação hoje. Lembrar ao nosso ouvinte que amanhã teremos, a partir das 18h10, a entrevista com o candidato Armando Carneiro, que vai estar conversando conosco amanhã, também candidato à Prefeitura de Quissamã. Arnaldo, grande abraço para você. Aldir também, se vocês querem fazer aí umas considerações finais, o microfone de vocês está aberto. Marco, primeiro eu quero te cumprimentar, normal, porque no começo eu estava numa gambiarra aqui. Lá caindo bateria, tem uma gambiarra que você não imagina para entrar no programa. Então, faz parte. Prazer poder voltar a fazer um programa com você agora, um novo horário, né? Não das 7 da manhã, mas das 18h15. A gente vai estar junto aí até as vésperas da eleição agora na segunda edição do Folha no Ar, entrevistando todos os municípios da região. Essa semana com Quissamã, na próxima semana com São Francisco e nas semanas seguintes com São João da Barra. No mais, desejar uma boa noite a todos e volto amanhã às 7 com Folha no Ar, primeira edição, às 7 da manhã. Bom, sucesso e bom programa amanhã de manhã. Para o nosso ouvinte, eu sou Marco Antônio Rodrigues, fico por aqui e volto amanhã às 14 horas com o melhor da música e o melhor da informação. E não se esqueçam que logo depois da Ave Maria vamos continuar aqui com o nosso papo sobre a Prefeitura de Quissamã nesta primeira semana. Um abraço para todos vocês e até amanhã.